Olá, estamos de volta partilhando, né? Nós estamos aqui nessa leitura do livro do Padre Francisco Fausto sobre a inveja e estamos agora em mais uma porta, né? A primeira porta, vamos retomar, nós falamos sobre a gratidão e na segunda porta o convite em vez da gente ficar olhando o campo do vizinho, que sempre parece ser mais florido, mais enfeitado, que a gente pudesse valorizar o nosso. E ele começa contando uma história sobre o pai da genética, Mendel. A gente conhece muito o Mendel porque ele foi o que desenvolveu a questão da hereditariedade, né, na biologia. Então, assim, ele ficou muito famoso. Mas o que a gente não sabe é os bastidores da história. E o livro ele vem trazer um pouquinho da história de Mendel, né? Ele era um biólogo apaixonado por pesquisa. E ele tentou ser admitido para trabalhar numa universidade alemã. E adivinha o que aconteceu? Fecharam as portas. Isso mesmo. Não permitiram que Mendel estudasse ali. O que poderia ter sido feito? Né? Ele estava sem campo de trabalho, ele estava sem meios, sem instrumentos adequados para desenvolver a pesquisa dele, né? A universidade era um ambiente propício, né? Porque ali tinham as fazendas experimentais, mas não era o que ele tinha. E sabe qual é a reação dele? Em vez dele ficar ali invejando a questão das pessoas que tinham acesso às universidades, que desenvolviam seus trabalhos, não. Ele alegremente, discretamente, escolheu um cantinho do jardim de um mosteiro agostiniano e começou ali a desenvolver as suas pesquisas. E hoje nós conhecemos as leis de Mendel a partir desse trabalho. Então é muito interessante a gente perceber que Mendel tinha todas as razões para ser invejoso, mas ele não cede à inveja. Ele vai, diante da realidade dele, valorizar o que ele tinha. Se é o que eu tenho, é essa hortinha, é aqui que eu vou fazer o meu trabalho. E aí ele vai estendendo e falando, gente, quando a pessoa quer fazer, ela não fica, eu não tenho os meios, eu não tenho as formas. Uma pessoa que saiba cultivar um belo jardim, você pode dar meio metro quadrado para ela. Se ela quiser fazer um excelente trabalho, apesar de haver a limitação do espaço, ela vai fazer. Por quê? Porque ela não vai parar na limitação, ela vai ultrapassar a limitação. E ali ela vai apresentar o que ela pode fazer de melhor. Por quê? Porque ela vai valorizar o que ela tem. E nisso ele conta a história de... Eu achei muito legal porque nesse capítulo ele trouxe histórias reais, né? Então a gente sai um pouquinho do mundo. Mas isso só acontece na imaginação. Não, são histórias reais de pessoas que viveram dificuldades e que elas valorizaram o que elas possuíam, sem invejar o que o outro possui. E é muito interessante porque ele fala assim que nesse processo de valorização, ele convida a gente a fazer um momento de reflexão, como se, para um pouco, né, olhe para a sua vida. Já que a gente precisa valorizar o que é nosso, vamos parar um pouquinho, vamos olhar para a nossa vida. Ele falou assim, imagina que a sua vida, já que a gente está falando de horta, falou de Mendel, fosse um canteiro que tivesse dividido em 4 pedaços, 4 canteiros. E cada canteiro fosse uma parte da sua vida. Então ele começa falando assim, a primeira parte são os nossos deveres religiosos. Como está a nossa relação com Deus? Como eu tenho sido? Eu tenho sido um bom cristão? O que eu tenho feito? Como estão as minhas orações? Como eu me relaciono com Deus? Ou eu lembro de Deus só na dificuldade? Né? É o momento diz o homem é um ser religioso, né? Existe uma parte espiritual. Nós não somos só físicos, nós nos relacionamos com o sobrenatural.
E como está essa relação? E aí vem tem que fazer uma pausa, gente. Você tem que parar realmente. Se você quer valorizar o que é seu, você precisa olhar como você está. E o segundo canteiro seria dos deveres familiares. Se eu sou um filho, filha, como tem sido o meu relacionamento com os meus pais? Se eu estou na figura dos pais, como está sendo o meu relacionamento com os meus filhos? Como está sendo o meu relacionamento com o meu cônjuge? É interessante a gente se olhar nessas dimensões. Se eu também eu sou casada, eu também tenho a dimensão do cônjuge, eu tenho a dimensão também de ser filha, e a gente vai se olhando nessas relações, porque a família é uma base muito importante, né? Na nossa constituição como pessoa. E a gente tem que fazer realmente assim. Muitas pessoas, é muito interessante, quando elas estão prestes a morrer mesmo, vem um olhar para si e rever os relacionamentos. E ali elas percebem, manda chamar fulano porque eu quero pedir perdão. Manda chamar Beltrano porque eu quero dar um bom conselho. Mas a gente não precisa esperar a morte. A gente já pode aproveitar esses pequenos momentos de reflexão para ir corrigindo algumas reações, algumas atitudes. Nós não somos perfeitos, então nós precisamos parar e olhar os nossos relacionamentos sobre essa ótica de se eu não sou perfeita, porque eu exijo perfeição dos outros, né? Então é um campo vasto de olhar. E é interessante porque quando a gente para olhar os nossos relacionamentos, a gente também valoriza os nossos relacionamentos. É interessante porque quando a gente compara só as coisas boas. Por exemplo, eu vou olhar assim, nossa, mas o esposo de fulana é tão... Ai, gente, eu bati aqui. É tão paciente. Mas eu não comparo as coisas ruins que o esposo de fulana faz. Já que vamos comparar, já que vamos olhar para lá, nós temos que pegar as coisas ruins também, né? Geralmente, esse é o mal. Você faz uma comparação só de uma perna. Mas na hora da reflexão, por isso que o olhar para dentro faz você um pouquinho, tá? Existem as dificuldades. O que eu posso fazer para melhorar? Mas e as coisas boas daqui também, né? Quais são as coisas boas da minha família? Para começar, eu tenho uma família. Gente, quantas pessoas que são órfãos, quantas pessoas que não puderam ter a graça de ter um pai, de ter uma mãe, né? Então, a gente vai numa meditação muito, muito profunda. E eu tô demorando mais um pouquinho nisso porque a família tem sido muito atacada. E precisa ter o seu espaço e ter a sua valorização, né? O terceiro canteiro é dos deveres profissionais, né? Como eu me porto, como eu me coloco diante do meu trabalho, o que eu tenho buscado fazer de melhor, o que eu contribuo. E por fim, o dever social. Que tipo de cidadã eu sou? Como que eu contribuo para essa sociedade melhor? Ou será que eu faço o mínimo necessário para não incorrer em uma falta? Será que eu não sou capaz de fazer algo mais que seja um mínimo? Tipo, que marca que eu estou deixando na sociedade? Que contribuição que eu tenho feito? E entenda, uma contribuição não precisa ser vista, né? Eu não preciso que as pessoas me aplaudam por aquilo que eu faço, mas o que eu tenho feito de bom para a sociedade, né? Para os outros. E nisso, gente, já estão dando 10 minutos, mas eu quero encerrar, desculpa o vídeo grande, mas eu queria encerrar esse momento de reflexão com uma história também de um padre Luiz de Moya. Quando ele tinha 38 anos, ele sofreu um grave acidente. E ele ficou, né, teve uma lesão medular grave e ele
teve perda total da sensibilidade e da motricidade no corpo inteiro. Então ele só conseguia mover a boca. E assim, gente, ele era um bam, professor, diretor espiritual, fazia várias atividades e de repente ali ele só conseguia agora movimentar a boca. E é interessante porque aqui a gente vai ver uma história de fé, de coragem, e ele escreve a história a pedido do seu diretor espiritual em um computador acionado por impulsos, sopros, e ali ele vai relatando, né, o que viveu. E é muito interessante porque ele chega num dado momento que ele falou assim: gente, eu reassumi todas as minhas antigas tarefas de professor, de capelão, de diretor espiritual, de confessor. Ele reassumiu tudo, porque ele chegou à conclusão: eu não mudei. Eu posso não ter os movimentos, mas eu não mudei. Eu sou a mesma pessoa. E ele dizia na sua biografia que ele recebia cartas e testemunhos de outras pessoas que tinham deficiências ou muitas dificuldades e falavam: muito obrigada pelo seu exemplo, muito obrigada por compartilhar sua história, porque ela é um grande sinal, né, de vida. Então, assim, aqui nós fechamos essa porta, né, essa porta de valorizar o que é nosso, em vez de olhar para o terreno do vizinho, e cultivar aquilo que são as nossas riquezas. Saber valorizar, dar o devido peso, né? Nem para mais, nem para menos, mas a justa medida. Então, valorize o que é seu, valorize os dons que Deus te deu, ponha esse serviço, esses talentos a serviço, né, dos outros, e dessa forma, com certeza, será um remédio útil e eficaz contra a inveja. Deus abençoe, paz e bem.